Graça e paz, irmãos e irmãs, bom dia. Vamos ao nosso quinto estudo e hoje vamos falar neste quinto estudo sobre a segunda marca de uma igreja ideal, baseada em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 ao 10. Mas hoje vamos fazer apenas a leitura do versículo 3, e o versículo 3 diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Da abnegação do vosso amor. A segunda marca de uma igreja ideal é a abnegação do vosso amor. Nós podemos, através da leitura desse texto, perceber que esta era também uma marca da igreja de Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, quando oravam, recordavam diante de Deus esta marca desta igreja, relatavam em sua oração acerca desta marca desta igreja. A palavra abnegação significa renúncia, significa desistir de alguma coisa. Pode também significar desapego completo de suas próprias vontades em função de outras pessoas ou em função de alguma coisa. Mas, ao meu ver, o mais significativo dos significados seja ser a abnegação uma ação contrária ao egoísmo. E esta igreja, ela era composta por pessoas que estavam ali na abnegação, em ações contrárias de egoísmo, abrindo mão do seu eu, da sua vontade. Não quer dizer não ter vontades, não quer dizer isso que não tinham eles desejos, sonhos pessoais, não quer dizer que não tinham eles projetos pessoais, não é nada disso. O que quer dizer é que, ainda que tivessem dessas vontades e projetos pessoais, esta igreja abnegava-se disso, abria mão. Eles abriam mão, e quando uma comunidade abre mão, nós podemos perceber nesta comunidade um agir do Espírito de Deus, uma liberdade para que o Espírito de Deus, para que a pessoa certa possa impor o seu sonho, a sua visão. E a pessoa certa, então, que agia, era a terceira pessoa da Trindade Santíssima. O Espírito Santo tinha liberdade de impor à igreja a vontade do Pai, de impor a visão do Pai. Abnegação do vosso amor. A palavra amor aqui é ágape, significa ágape, que indica esse amor que renuncia, esses afetos, esses sentimentos sinceros de desapego, de renúncia. Amor comparado ao amor de Jesus, de dar a sua vida, ainda que, se fosse possível, ele pede ao Pai que afaste dele este cálice, mas que seja feita conforme a vontade do Pai e não a vontade dele. Esta marca de abnegação implica nisso, pressupõe isso. E para nossa fixação, eu gostaria que você parasse esse vídeo agora e lesse 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 28. Dê uma parada, faça essa leitura. Você fez a leitura? Tudo bem? Então, este texto de 1 Reis, capítulo 3, nos fala da história de duas prostitutas. Duas prostitutas que chegaram-se até o rei Salomão e trouxeram ali a sua causa. Fizeram a ele uma declaração, colocaram ali um problema que elas duas estavam enfrentando. Uma delas, a primeira, começa a dizer, e ela diz que ela teve um filho pequeno e a outra prostituta também teve um filho pequeno. Parece haver entre elas um vínculo.
Parecia que havia entre elas um relacionamento íntimo, uma amizade, porque parece que uma dorme próximo da outra, uma está próxima à outra. Havia uma liberdade entre elas. Porém, uma delas dormiu em cima do próprio filho e ele veio a falecer. Pecaminosamente, sorrateiramente, com o seu coração cheio de dor, e ela começa a agir com essas dores que não foram tratadas. E quem age com o coração cheio de dores, ele está sujeito a pecar mais ainda, a provocar dores. Quem age com dor no coração provoca dores. E ela então havia perdido seu filho, o filho está morto, o bebê está morto, e o que ela pensa em fazer? Ela vai lá sorrateiramente, pecaminosamente, e ela troca o bebê morto pelo bebê vivo da outra mulher. E ao trocar, parece que tudo está bem. A outra, veja, não despertou na hora certa. Mesmo acontecendo tudo isso, ela não percebeu. Acontecia toda uma maldade, todo um plano maligno contra a vida dela, e ela não despertava. E o filho foi-lhe tirado, foi trocado, porque ela não despertou na hora certa. Quando ela despertou, ela percebeu o que lhe tinha acontecido. Quando ela abriu seus olhos, ela percebeu tudo o que lhe havia acontecido. Ela percebeu que o filho que estava com ela agora, o bebê que estava com ela, estava morto e que não era o bebê dela. Mas como ela despertou, ainda que não seja no momento certo, ela levou essa causa ao rei. E ela apresenta, então, agora estão essas duas mulheres apresentando a sua causa ao rei, ao mesmo rei. Uma se mantém ali em pecado, endurecida, porque agiu com uma dor, não tratou essa dor, não partilhou a dor com a outra pessoa, acumulou aquela dor e cada ação dela era pior, ela endureceu seu coração. E ela foi com essa mentira perante o rei. A outra partilhou da sua perda, porque não despertou no momento certo. O rei, diante daquela situação, que ele vê que uma não abre mão, a outra não abre mão, ele toma uma decisão cheia de sabedoria. Ele pede que uma espada e ele decide que aquela criança, então, que está viva, deve ser cortada ao meio, e metade dela deve ser dada à mulher, e metade dela deve ser dada a outra mulher. Porém, a mãe daquele bebê, abnegou-se, abriu mão por amar. Ela amava aquele bebê, e em prol daquele bebê, para que a vida permanecesse, ela abriu mão. E disse: não, meu rei, dê o bebê então inteiro para outra mulher. Diante desta atitude, em que o rei olha para uma e vê tamanha abnegação, e olha para outra e vê, não, a outra gostando do que está acontecendo, retendo, que se morra então, que se perca, que se acabe. Ao perceber isso, o rei deu o seu veredito. Dê a criança a esta mulher, a primeira mãe, porque esta atitude dela fala mais do que suas palavras. Ela estava certa em suas palavras, mas a sua ação finalizou o processo. Veja, a mulher que com palavras abria seu coração para o rei, estava certa. Porém, o rei não julgou pelas palavras dela. O rei julgou pela atitude dela, pela ação dela de renunciar. Porque muitas vezes palavras não condizem com a realidade. Muitas vezes aquilo que nós estamos falando com a nossa boca, que é nosso, que amamos, não condizem, que respeitamos, não condizem com as ações. Uma dizia, é meu, eu cuido. A outra dizia também a mesma coisa, é meu, eu cuido. Mas na hora de agir, uma agiu diferente da outra. Porque é pelos frutos que somos conhecidos e não pelas nossas palavras. Ela despertou na hora certa. E ela não despertou na hora certa, mas ela despertou. E eu quero deixar essa palavra à igreja, desperta, igreja.
Quem sabe esse menino que você precisa abrir mão seja um relacionamento maligno, seja um trabalho maligno, seja sentimentos malignos, seja sentimentos, relacionamentos doentios. Abra mão, porque pode ser que o Rei te devolva vivo e curado. Desperta. Desperta neste tempo, igreja. Desperta na hora certa que é melhor. Mas se não está percebendo todo o mal que está acontecendo em volta, todo o plano maligno, desperta hoje então. Se não percebeu, desperta hoje então, porque o Rei julgará a tua causa e te dará a vitória que você tanto espera. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo estudo.